Dicas para iniciantes da área da estética. Bem, gente, como vocês me conhecem, sou Cia Trindade, esteticista especialista em cosmetologia. Eu já fazia um tempo que eu queria gravar o primeiro vídeo aqui mesmo no meu espaço, né? Justamente para mostrar um pouquinho para vocês, para além de falatório. E, obviamente, então a gente vai começar a falar sobre isso. Eu escolhi esse vídeo como tema as dicas para iniciantes na estética, porque eu sei o quanto é difícil, o quanto a gente se sente perdida quando a gente começa a trabalhar, quando a gente começa a atuar mesmo e o dinheiro acaba sendo pouco e a gente precisa priorizar algumas coisas. Então, o que eu hoje começaria priorizando, né? Eu, obviamente, não segui essa trajetória, até porque na época eu não tinha nenhum conhecimento sobre. Mas se você hoje está começando na área da estética, eu quero dizer para vocês que se vocês investirem nisso aqui, vocês estarão assim, ó, fazendo uma ótima escolha. Então vamos lá, tá? O que é que eu indicaria para que vocês hoje investissem na área da estética? Primeiro, eu já falei aqui nos vídeos anteriores, vou até deixar os links aqui, que hoje, se eu estivesse começando, eu escolheria nichar uma área para atendimentos. Por quê? Porque você iria focar em uma área, e quanto mais você iria atender naquela área, mais você ia adquirindo experiência para se tornar referência em alguma coisa. Outro, você vai conseguir investir de forma mais focada, investir em estudos, investir em cursos e investir também em equipamentos e produtos que serão ali voltados para aquelas áreas. À medida que forem aparecendo outros pacientes para atender outras disfunções, aí vocês vão aumentando. Mas eu, se eu fosse vocês, não começaria colocando que atende tudo na área da estética, porque isso foi uma das coisas que me fez investir muito errado, perder muito dinheiro. Então hoje, já deixei aqui vídeo falando mais sobre isso, se vocês quiserem assistir. Pensando nisso, em começar nichando, o que é que hoje eu acho que é imprescindível você ter? Primeiro, porque o que eu vou mostrar aqui, tanto para você que tem o seu próprio espaço, ou que faz parceria, ou para você que trabalha aí como na clínica de alguém, né, prestando serviço, né, como prestador de serviço. E também home care, né, tudo aqui vai acabar ajudando vocês muito nisso. Então vamos lá, deixei separado aqui na maca para que eu conseguisse mostrar tudo para vocês. A primeira coisa, tá, gente, que eu falo para vocês, que eu, se fosse vocês, investiria muito, é assim, quando a gente começa, eu sei que a gente começa priorizando produto e às vezes equipamento, o que não é errado, mas a gente precisa ter um outro olhar, né? A gente precisa começar do jeito certo. Hoje o que eu digo pra vocês que eu faria seria isso, começar do jeito certo. Como seria começar do jeito certo? Começar mostrando tudo o que eu quero que o meu paciente entenda de mim. Por quê? Porque isso vai me gerar autoridade. E se a pessoa me enxerga como uma autoridade naquele serviço, ela não vai reclamar de preço, ela vai me achar uma profissional preparada, capacitada. E uma das coisas que nos torna referência, que nos dá esse olhar perante ao que o público vai achar da gente, né, perante o que os pacientes vão achar da gente, e a gente precisa ter sim essa preocupação com o que o nosso paciente, o nosso cliente, os nossos possíveis parceiros vão achar da gente. A gente precisa ter essa preocupação. Justamente seria a organização e padronização. Então hoje eu começaria dessa forma, organizado e padronizado, e não tô falando que a gente precisa gastar mundos e fundos por isso não, tá? Vou mostrar pra vocês que dá pra gente ser organizada e padronizada sendo pequena. Vamos lá. Eu fiz esses receituáriozinhos, não sei se dá pra vocês verem, né? Dá. Receituáriozinho, tá vendo? Onde eu coloquei aqui as minhas informações, coloquei meu número de telefone, coloquei meu Instagram, coloquei uma frasezinha aqui, coloquei minha logo. Não coloquei o endereço porque eu estava prestes a me mudar. Então assim, já vai aí uma dica pra vocês. Se vocês querem fazer cartões, se vocês querem fazer essas coisinhas aqui de material, que às vezes a gente vai fazer um pedido maior, não é interessante às vezes você colocar endereço se não for uma coisa fixa, tá? Tem que ter essa atenção para não acabar jogando dinheiro fora. Então, eu mandei fazer esses bloquinhos, tá? Como já mostrei pra vocês. Ai, gente, tá. Mandei fazer esses bloquinhos na Shopee. Por quê? Porque todas as gráficas aqui da minha cidade, primeiro, recebiam um pedido muito grande e o valor era absurdamente caro na época que eu fui pesquisar. Então, pra mim não vale a pena investir 1.000, 5.000, ter 1.000, 5.000 desse material em consultório, porque eu acho desperdício, até porque hoje eu uso muito mais digital, então seria um dinheiro que ficaria parado. E eu poderia depois querer mudar minha logomarca, mudar de telefone, olha quanto dinheiro eu teria jogado fora, na verdade. Então, eu fiz pela Shopee, eu acho que eu encomendei 3 bloquinhos desse, com 50 folhas cada. Eu sei que eu não lembro o valor, tá, gente? Mas ficou assim, ó, bem bacana o valor. Você pode pagar parcelado. Então, assim, vale muito a pena fazer essas coisas, a gente pesquisar na Shopee e no Mercado Livre.
E também, tá, as sacolinhas, tá, gente? Essas daqui eu comprei, eu até mudei a cor, né? Eu tinha elas brancas, só que agora eu preferi na preta. Inclusive, eu vou comprar o papelzinho pra pôr aqui dentro na hora de colocar também os produtinhos. Mas, inicialmente, eu tô pondo só na sacolinha. Qual que é essa sacolinha? Não encomendei. Por quê? Porque também fica economicamente um pouquinho mais caro. E como nesse momento meu foco é entregar mais para o paciente, então eu prefiro fazer esse investimento em um brinde, por exemplo, que eu possa dar para ele, uma máscara de manutenção, algum produtinho para ele estar usando em casa, que na minha visão vai ser muito mais interessante do que investir em um material que ele só vai tirar o produtinho e vai deixar lá de lado na casa dele ou até descartar. Então, essas sacolinhas aqui, tá? Elas são sacolinhas, tá vendo, gente? Essas etiquetas aqui também eu fiz na Shopee também, tá? Eu encomendei na Shopee, eu não lembro qual foi a quantidade que eu pedi, mas também na Shopee o valor era muito mais interessante. Se você conseguir fazer tudo na mesma gráfica, melhor ainda. Eu acho que eu fiz uns 300 dessa etiqueta e eu uso muito mesmo. Inclusive, tô pra fazer pedido delas menores. E assim, vale muito a pena você pesquisar nesses locais pra fazer essas coisas. Então, o que é que eu fiz? Ficaria muito mais caro fazer essa sacola personalizada. Nesse momento, pra mim, não seria interessante como isso pra vocês. Comprei essas sacolinhas aqui que a gente compra nessas casas de festas mesmo. Essas casas que vendem coisas de festa, material de festa. E tem essas sacolinhas que é pra dar de brinde, né, em aniversário. Tem delas até impressa com alguns temas infantis, por exemplo. E tem delas assim, pretinhas. Tem também a de papelão, que eu também já utilizei, mas hoje eu prefiro essas aqui com cor, que eu acho que ela fica mais bonita. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. E aí eu compro, vem 10 dela em cada, então assim, dá pra você estar comprando aos poucos, né? Você pode estar comprando de 2 em 2, de 3 em 3, aí a demanda do seu consultório, e tá deixando ela guardada. E assim, não vai precisar fazer um investimento grande de dinheiro e vai conseguir entregar uma coisa bacana para o seu paciente. Então eu colo aqui a etiqueta, tá? E aí eu ponho aqui uma gotinha de óleo essencial ou de essência de fragrância, se vocês tiverem, borrifo aqui na hora de colocar o produto. Ponho o produtinho dentro e pego uma outra etiqueta dessa e coloco aqui na minha sacolinha. Depois eu posso trazer um vídeo aqui mostrando para vocês como que eu vou fazer. Mas essa é a sacola, tá, gente? Ela é grande, tá vendo? Dá para colocar o produtinho aqui suficiente e tem dela menor. Tem dela menorzinha ainda se você quiser entregar produtos menores. Pronto. Agora me diga aí, se dá pra ser organizado, padronizado, sem gastar muito ou não. Essa sacolinha, gente, eu não sei, eu acho que ela sai a R$1 e pouquinho cada. Então, assim, dá pra você acrescentar no valor do home care pro seu paciente e entregar uma coisa bacana, bonita, que ele vai sentir prazer em receber, né? Então, assim, dá pra gente conseguir fazer uma coisa bacana sem gastar muito. Outra coisa que eu comprei logo no meu início foi essa lupa aqui, né? Essa lupa de pala que chama, né? Eu lembro, eu acho que eu paguei uns 140, 160 na época, nem lembro. Já tá toda amarelinha, ó. Gente, já tá toda amarelinha. Ela vem com várias lentes dessas, só que eu sempre utilizei uma lente só, que foi a que eu me adaptei e pronto, sempre utilizei dela. Eu gosto muito dela, inclusive, eu tive muita dificuldade na hora que eu precisei me adaptar a utilizar dessa daqui. Dessa aqui que é a que eu tenho hoje, né? Essa daqui. Então, assim, eu inclusive quando eu comprei essa daqui, eu continuava usando essa daqui, olha que loucura. E aí vocês têm essa opção, né? Quem quiser fazer esse investimento, essa daqui ela é um pouquinho mais cara, essa daqui é um pouquinho mais barata. E pra quem faz atendimento em vários consultórios e a domicílio, seria muito mais interessante investir nessa daqui, óbvio. E tem ela de outros modelinhos também, tá? Hoje eu utilizo essa daqui tá aposentada. E essa daqui eu comprei com essa tampinha, porque na minha cabeça, assim, eu pensei que protegeria mais o vidro. Só que ela tem esses ganchinhos aqui que a gente precisa estar posicionando e mudando, e ele vai diluindo, assim, ao longo do tempo. Então, o que acontece? Muitas vezes eu posiciono a lupa de um jeito e fica essa tampinha assim caindo. Então, hoje, se você for comprar, eu dou essa dica pra vocês. Não compre com essa tampinha, porque eu mesmo acho que eu vou dar um jeito de tirar, porque me atrapalha, inclusive. Mas é isso, então tem a opção da lupa aqui, né? Que essa daqui é fixada na mesa, mas tem ela em pé e tem ela aqui, a lupa de pala, que foi o que me serviu por muitos anos, tá? Outra dica que eu queria dar pra vocês, seguindo aí nas lupinhas, que me ajudou muito, tá, gente? Ela tem essa capinha aqui, tá? Que eu tirei a minha porque aqui eu não preciso utilizar, porque é bem escuro. Então eu só preciso apagar a luz e eu consigo utilizar essa daqui facilmente aqui no meu consultório. Então, essa daqui, ela é a lâmpada de Wood, né? Ai, gente, era pra ter visto aqui pra eu conseguir ligar. Mas aí, se vocês deixarem aqui no comentário, depois eu trago um vídeo só ensinando, falando só sobre as lupas, tá? Essa daqui é a lupa de Wood, que é aquela lupa que a gente consegue analisar, né, os graus. Essa daqui é a lupa de mão. E tem aquela cabine também, que é a Dermascan, só que ela é infinitamente mais cara do que essa daqui, né?
Então, assim, pra quem tá começando, inclusive eu comprei essa daqui, eu já tinha o quê? Acho que mais de um ano atuando na área. Mas eu acho bem bacana vocês investirem nessa lupa aqui, porque pra tratamentos de hiperpigmentação, gente, ela é, assim, fantástica. A gente consegue visualizar muito qual que é o grau que tá esse pigmento. Também a gente consegue visualizar outro aspecto da pele, como, por exemplo, a questão de cravos. A gente consegue visualizar desidratação e inclusive ela consegue, através dela consegue observar, por exemplo, pessoas que ainda não estão apresentando aí algumas hiperpigmentações ou o próprio melasma, e a gente consegue através da lâmpada de Wood ver esse melasma que ainda vai surgir na superfície, mas que já está acontecendo dentro da pele. Então é hoje um equipamento que eu considero indispensável, sério. Se eu fosse vocês e começassem, fosse atender e fosse trabalhar com hiperpigmentação, é um investimento que eu acho que vale muito a pena. Eu paguei na época uns R$360, se eu não me engano, ou 330, não lembro. E eu não sei quanto que tá hoje, mas acredito que não deve estar muito mais que 400. Mas assim, dá pra gente comprar parcelado, gente, vocês vão arrumar um investimento. Eu tenho também, seguindo essa de lupa, peraí. Comprei também na época, tá, pessoal? Essa daqui, ó, que é da Steak. Que ela vem com as lâmpadazinhas aqui embutidas, que é uma branca e duas que é da lâmpada azul, da Jude, da que eu mostrei aqui agora. Só que ela é em versão menor, obviamente. Ela vem com esse grampinho aqui, ó, que é pra você colocar na câmera do celular. E aqui é uma lente de aumento. O que acontece? Quando eu comprei essa daqui, a minha veio com problema. E eu tentei consertar mais de uma vez. Só que ela não tava boa. Então, quando eu entrei em contato com a Steck, que é a marca, eles me deram a opção de pedir outra lâmpada dessa, né, de ter outra. Só que como eu estava mais interessado, eu gostei dela, porém, o que eu queria era a lâmpada de Wood. Para a lâmpada de Wood eu não achei que era tão eficiente. Então, eu optei por aproveitar o valor que eu tinha investido nessa e comprar essa daqui, né? Essa daqui que é maiorzinha, que me auxilia muito. Então, eu acabei fazendo essa troca. Mas eu, inclusive, super aconselho vocês, né, de comprar aí com a Steck. Porque, assim, eles me deram uma assessoria que foi fantástica, não tive problema nenhum na hora de fazer essa escolha. Eles me deram muitas condições, assim, eu achei bacana como empresa. E aí, tem essa daqui menorzinha também. Eu acho ela bacana, tá, gente? Eu acho bacana dela, ok. O que a gente consegue visualizar no celular. Eu tenho várias fotinhas, assim, ela aproxima bacana a lente. Mas a lâmpada em si, eu não acho que vale o investimento. Então, assim, na Shopee, eu sei que também tem várias lâmpadas de aumento que a gente consegue, várias lupinhas de aumento que a gente consegue visualizar bastante a pele, o aspecto da pele. E que essa daqui na época, acho que eu paguei uns R$90, R$80, não lembro. Então, assim, se vocês encontrarem outras que são mais baratinhas, eu acho que vale a pena. Não investiria nessa daqui de novo, com foco na lâmpada e na lâmpada de Wood, porque eu não acho que compensa, tá? Não achei que foi bacana. Outra dica que eu queria dar pra vocês são as cubetinhas. Como eu digo pra vocês, dá pra gente crescer, gente, e ser organizada, tá? E ficar bonito também, ficar bacana pro paciente ver. Então, uma das coisas, quando eu comecei, eu comprei esses kits aqui, ó, esse kit mesmo aqui, o Oleolize, eu tenho ela em todos os tamanhos, eu comprei ele completo. Me auxiliou bastante, tá? Quem trabalha com massagem, inclusive que tem vários tamanhos dela, foi bem bacana no início, me serviu muito. Porém, é uma coisa que, dependendo, essa daqui mesmo que é transparente, ela vai manchando com o tempo, não gostei, e eu não sei, eu não acho ela esteticamente bonita, apresentável, se a gente for pensar na estética mesmo do ambiente, né, de como o nosso paciente vai vir. Então, eu comecei a ver as meninas utilizando dessa, né, várias profissionais da área, e aí eu comecei a comprar, tá? Não tem muitas não, tá, gente? Tenho essas aqui, né, ai, essa lâmpada aqui. Tenho essa daqui que é bem maior, tenho essa daqui... Tenho essa daqui também bonitinha, tenho de outros modelinhos, tem cada modelo lindo, tem de coração inclusive que eu quero comprar, mas aqui na minha cidade eu ainda não tinha encontrado. Tenho dela tamanho médio, tá vendo? Então assim, eu tenho várias dessas cubetinhas de louça e eu acho que super vale o investimento. Essas maiorzinhas aqui eu acho que eu paguei 8, 11, 15 reais, não lembro. Essa daqui eu acho que foi uns 8 reais, aquela maiorzinha eu acho que foi uns 15. Agora essas pequenininhas aqui eu lembro que eu paguei, teve umas que eu paguei 4, 5 reais, 6, 7 no máximo. E assim, é só a gente ter bastante cuidado, né? Quem trabalha a domicílio, veio um lugarzinho bonitinho pra colocar elas, pra na hora de transportar ela não ficar em atrito e acabar quebrando, mas eu mesmo só quebrei uma porque eu mesmo deixei cair no chão. Mas fora isso, eu consigo manusear elas aqui tranquilamente, que não me atrapalha em nada. E a estética é muito mais bonita, né? Inclusive até quando a gente vai tirar uma foto ali pra colocar no Instagram, é muito mais bonito, muito mais apresentável a gente trabalhar com as louças do que com as cubetinhas aí de silicone. E também questão de higienização, eu acho que a gente consegue higienizar bem melhor essas de louça, assim, na hora de passar o álcool, higienizar com papelzinho, eu acho muito mais fácil, mais prático. Outra coisa que eu queria dar também pra vocês de dica, tá? São
essas caixinhas aqui em acrílico, né? Tem delas grandes como essa, tem delas menores. Mas assim, eu acho que é um investimento que vale muito a pena, gente. Eu comecei com de plástico, né? Com aquelas que fechavam assim de plástico. É muito... Eu atendia muito em consultório, eu atendia muito a domicílio e fazendo parceria com clínicas. Então eu precisava ter tudo isso para estar levando, transportando minhas coisas. Então eu comecei com essas daqui, né, de plástico, que tem aqui o fechozinho e tal. Só que, gente, a gente vai, né, tendo noção à medida que passa. E essa daqui, ela é legal, ela é compacta, inclusive. Porém, ela não é muito bonita. E aí, quando eu comecei a ver dessas aqui, né, chegou aqui em uma loja da minha cidade, eu amei. Inclusive, ela já tá bem velhinha, tô precisando até trocar. E aí, eu troquei por essa daqui, que inclusive cabia tudo, porque aqui eu não conseguia colocar tudo, né? Tem dessa maior, mas eu já tinha essa, então eu não podia comprar. Comprei dessa daqui diferente. Tem delas menores. Inclusive, eu pretendo comprar pra deixar tudo organizado aqui, ali em cima da clínica, porque eu acho que fica bem bonito. E assim, dá pra vocês guardarem tudo aqui, tá, gente? Eu coloco todos os algodõezinhos aqui que eu vou precisar, principalmente se for ter um atendimento atrás do outro. Coloco todos os algodões aqui, então depois eu tenho uma organizadora de plástico mesmo, que eu coloco todos os algodões que eu utilizo durante o procedimento e depois eu vou só repondo aqui. Então assim, fica muito mais esteticamente bonito, muito mais fácil da gente no dia a dia aí ir só abastecendo e sempre eu vou ter uma quantidade ali de algodão, então eu deixo cotonete, eu deixo também as espátulazinhas, tudo aqui dentro, uns papeizinhos que eu utilizo. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Tudo que eu utilizo bastante durante os procedimentos, eu deixo tudo ali, né, que me auxilia muito. Essas daqui também são dicas que eu dou pra vocês, né, eu tenho essas espátulas aqui, mas eu vou começar a usar descartável, porque às vezes no dia a dia é muito mais fácil. E tenho essas aqui, tá, que são de silicone. Essas espátulas pra espalhar, porque o pincel é aquela questão, né, a gente precisa parar e focar na gente. Pra gente utilizar pincel, eles precisam ser autoclaváveis, pincéis que vão para a autoclave. Só que você precisa ter uma autoclave para higienizar esse pincel de uma forma mais correta, por conta das cerdas, acumula muita sujidade ali e micro-organismos. Então não é interessante para a gente trabalhar com pincel com cerdas. Eu gosto de aplicar com o dedo e também gosto muito de utilizar essas espátulas ali de silicone, porque eu higienizo, depois eu passo o álcool e aí ela tá higienizada, diferente das cerdas dos pincéis, certo? Outra coisa que eu queria dar como dica para vocês são esses organizadores, né? Então aqui eu deixo dentro das minhas gavetas, que facilita muito no dia a dia. E aí eu deixo algumas luvas, eu deixo as máscaras, aqui tem touca. E depois eu vou só repondo, tá? Porque aqui fica fácil de eu pegar entre um paciente e outro e fica muito mais organizado. Então eu sei que tudo que eu preciso de descartável vai estar aqui sempre perto aqui de mim. E outra dica que eu queria dar pra vocês é, obviamente, tá, gente? As maquininhas de cartões. Não dá pra gente começar a trabalhar e, como diz aí o ditado popular, né, cair no conto do vigário, que a gente sabe que acontece muito isso, principalmente porque quando a gente tá começando, a gente atende muito familiar, muitas pessoas próximas, conhecidas, amigos, essas pessoas que a gente tem um contato maior. E aí a gente acha que por ser pessoas que são ali do nosso vínculo familiar ou de amizade, pessoas que são conhecidas nossas, elas não vão deixar de pagar, né? Quer dizer, a gente acha que elas vão pagar direitinho ali, a gente quer facilitar a forma de pagamento, porque a gente precisa atender, ganhar dinheiro, e aí a gente às vezes faz parcelado de boca ou faz parcelado de nota, mas a gente sabe que isso em algum momento vai ser ruim, vai ser complicado, vai ter uma pessoa, e às vezes é a pessoa que você nunca espera, que não vai cumprir ali com a palavra dela, não vai pagar direitinho. E o que acontece? Você acaba perdendo aquele cliente, seja conhecido ou não. Se você passa lá pra pessoa, fizer pra ela pagar depois, e ela for esse tipo de pessoas aí que não gosta de pagar, né? Que gosta de dar o calote, como diz o pessoal. E você for cobrar, e você insistir em cobrar, quem vai sair de ruim vai ser você. E isso é muito ruim, né? Porque assim, as pessoas às vezes não tem a oportunidade de ouvir o outro lado da história, que seria o nosso. E aí as pessoas saem falando coisas e tal, e prejudicando nossa imagem. E a gente precisa, assim, se preocupar com a nossa imagem, com a nossa reputação. Então, pra evitar tudo isso, e também pra que você não fique prejudicado, porque a gente trabalha, a gente precisa receber, a gente tem conta pra pagar, e a gente precisa ter dinheiro em caixa pra pagar essas contas, se eu fosse vocês, eu investiria em uma maquininha de cartão. Quando eu comecei, eu tinha a da Samap, a minizinha da Samap. Porém, as taxas foram ficando bem altas. A minizinha, né, essas aqui, a gente depende de internet. E também ela não faz a impressão ali do recibo. Por muito tempo eu fiquei com a da Samap, a baratinha mesmo, porque foi o que dava pra comprar no momento. E aí depois eu comprei a grande da Samap, né, a que imprimia. E eu utilizei ela também por muito tempo. Só que as taxas dessa Samap começou a ficar muito cara. Então, eu conheci a Tom, eu troquei pra Tom. Eu tenho essa minizinha aqui, que é a reserva, porque eu vendi a da Samap.
Então eu tenho essa minizinha aqui que é a minha reserva, mas essa daqui é a minha oficial. Inclusive, gente, eu comprei o quê? Ano passado, tá? Não pensem que eu saí comprando tudo assim logo, não. Não, tenho muitos anos na área da estética, mas na área de empreender tem pouco. E as coisas eu venho comprando aos poucos, venho mudando aos poucos. Só que assim, taxa de cartão é uma coisa que pesa muito no nosso orçamento, porque a gente precisa repassar pro paciente e às vezes não consegue dividir muitas vezes. E diminui a adesão dos pacientes aos tratamentos. Então, foi uma coisa que eu acabei fazendo. Tô, inclusive, pagando ainda, tá? Dividindo 12 vezes, certo? Não tenho vergonha de dizer não, viu, gente? Vocês têm que entender que a gente tá aqui, precisa ter dinheiro pra gerir tudo é dinheiro e a gente precisa saber o que a gente faz. Então, essa daqui, ela vai se pagando aí aos poucos, com os atendimentos. Eu fiz esse investimento. Essa aqui é o modelo novo da Tom. Ela tem aqui o botãozinho de ligar, diferente da outra que ligava aqui no mesmo botão. Ela é digital também e ela imprime o papelzinho, que eu acho que é bem bacana, porque assim a gente vai lidar com pacientes que são aí intelectuais, né, os mais novos, os adolescentes, as pessoas que estão aí trabalhando com a internet, então já tem ciência de como tudo funciona, mas a gente também vai lidar com pessoas que não são dessa área de tecnologia, né? Com as pessoas mais idosas que ainda são receosas, não gostam e às vezes precisam, querem o papelzinho, então se a gente não dá é ruim, é complicado, fica chato, né? E até por questão também da pessoa levar para casa e saber que ela pagou o valor corretamente, enfim, evita uma série de transtornos. Então, maquininha de cartão é uma coisa que vocês não podem deixar de ter. Eu acho que é inclusive, de todos os que eu mostrei aqui, né? É uma das coisas que vocês precisam investir de cara, certo? Porque quando você dá a opção de pagamento, a pessoa não tem como te pedir pra você fazer de graça, pra pagar depois, pra parcelar de boca, porque você já tem a forma de pagamento. Entende? Isso vai te ajudar muito, vai te dar dinheiro no caixa, né? Você vai conseguir ali vender parcelado, então vai conseguir às vezes vender planos de tratamentos maiores, porque você vai conseguir parcelar mais, o que vai te dar um dinheiro em caixa, porque você vai fazer aquele tratamento aos poucos, mas você recebeu o dinheiro todo. E também vai te evitar dor de cabeça, né? Vai te evitar dor de cabeça em todos os aspectos. E também vai te ajudar muito no controle financeiro da sua empresa. Então é isso. Eu queria dar essas dicas pra vocês. Vocês estão vendo ali meus produtinhos, né? Esses aqui são os produtinhos que eu deixo aqui a pronta entrega no consultório, mas está prestes a mudar tudo aí. E esses aqui são alguns produtinhos que eu utilizo. Então, ali tem os produtinhos ali manipulados, que eu utilizo bastante hoje nos meus atendimentos também, né? Não só personalizo para o paciente, como também uso em cabine. E também tem ali alguns produtinhos da indústria, né? Da Element. Tem ali uns olhinhos vegetais que eu uso nos atendimentos. E ali são só alguns, outros estão cá no outro espaço. Foi que eu estava utilizando aí nos atendimentos recentemente, então ainda não desarmei. E é isso. Eu queria dar essa dica pra vocês, né? Eu acho que são dicas assim que eu queria ter recebido, né? E pra vocês terem uma noção, né? Verem como dá pra gente ser organizado, dá pra gente entregar pro paciente e já se posicionar desde já como a profissional que você ambiciona ser, né? Como a profissional que você se vê daqui a alguns anos e não como você está nesse momento de iniciante. Dá pra você fazer isso numa boa. E fazer tudo com organização, fazer tudo com beleza, né? A gente precisa entender, sim, que tudo isso vai contar. Gente, é isso. Queria dar essas dicas pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários. Se vocês querem vídeos mais como esse, vocês também me contem. Eu, às vezes, evito de fazer vídeo aqui, porque aqui é muito barulho mesmo. Vocês estão vendo. E aí, às vezes, é bem ruim conseguir gravar aqui. Então, por isso que eu demorei tanto de fazer aqui um vídeo relacionado aqui na clínica. Mas eu queria muito mostrar pra vocês. Em breve vou estar trazendo outros conteúdos. Deixa aqui pra vocês também. E também vou trazer vídeos de prática mesmo, né? De procedimentos, de como que eu trabalho, de como que eu atendo. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, não deixa aí de dar esse like nesse vídeo. Assiste os outros vídeos que tem aqui no canal. Se inscrever, ativa o sininho pra sempre receber notificação. E espero que vocês comentem aqui também, interajam comigo pra eu saber o que é que eu posso trazer aqui pra ajudar vocês aí nesse dia a dia. Então é isso, um beijo.